Boa noite, boa noite a todos. Eu sou Glícia Brasil, presidente da Comissão de Relações Familiares do IBDFAM do Rio de Janeiro. Tenho comigo aqui hoje as minhas colegas que fazem parte da comissão, doutora Letícia Costa, doutora Joana D'Angelo, doutora Bárbara Peralta. Nós somos uma comissão com a proposta de trazer a psicologia para próximo das questões jurídicas. E a nossa proposta é sempre trazer um debate mensal, um convidado que possa agregar para esse debate técnico da importância das relações, desse debate interdisciplinar para as relações familiares, tá? O nosso convidado de hoje é um professor, ele já esteve conosco aqui num outro debate, e foi tanto sucesso a fala dele, que nós resolvemos convidá-lo novamente para que ele pudesse hoje falar sobre as relações abusivas, que é uma discussão muito frequente dentro dos processos judiciais de vara de família, de vara de violência doméstica, de vara criminal. E o professor que está conosco hoje é o professor Rui Justo Cotrim. Ele é psiquiatra, mestre em psiquiatria e saúde mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em psiquiatria pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O professor Rui, ele tem um vasto currículo ligado à saúde mental, ele é conhecedor dos fenômenos, né, relacionados ao comportamento humano, e esses fenômenos todos que envolvem a rede de saúde mental e a rede de atendimento público e particular. Ele também é perito, e ele também trabalha como assistente técnico em processos, né, judiciais envolvendo demandas complexas. Então, nós estamos hoje muito honrados com a sua presença, professor. Bem-vindo ao nosso debate, ao nosso encontro. Bom, deixa eu aqui colocar. Eu gostaria, assim, de tomar liberdade, né, já que a doutora Glícia falou aí, né, de forma tão gentil, né, sobre a minha participação anterior. Então, eu pensei em repetir o mesmo formato, né, porque no post a gente foi apresentado como uma conversa, que também pode ser, né, mas eu, se me permitirem, eu gostaria de apresentar daquela mesma forma, e aí a gente pode discutir sobre aquilo que é apresentado, né? Tá? Sim, Então, professor, claro. vou aqui abrir, só um momentinho. Acho que você consegue compartilhar já. Isso. Tá vendo? Todos estão vendo? Sim. Vou aqui ampliar. Ver se eu consigo ampliar aqui na tela. Acho que ficou melhor assim, né? Tá ótimo, professor. Tá ótimo. Bom, na realidade, esse tema é um tema que é muito caro, não só, como a doutora Glícia falou, pelo meu percurso na área de saúde mental, mas, antes de tudo, como pessoa, né? Isso é algo que a gente vê, infelizmente, no cotidiano dos nossos relacionamentos, sejam relações profissionais, sejam relações pessoais, a gente sempre está se deparando com essa questão, que é uma questão que nos avilta até hoje. A gente se pergunta sempre por que tais situações acontecem. Então, eu resolvi fazer uma provocação, né, com esse título, né, Relações Abusivas. O que o amor tem a ver com isso, né? Porque é justamente essa embalagem falsa que é muitas das vezes utilizada, que é muitas das vezes apresentada, né? Quer dizer, uma embalagem edulcorada de aquilo que poderia ser uma relação afetiva, uma relação amorosa, uma relação de carinho, de atenção, e a gente vai ver que não é exatamente isso, né? Bom, vou começar aqui no próximo slide.
A primeira coisa que eu acho que é importante a gente distinguir, porque eu tenho visto, né, e recentemente nessa pesquisa eu verifiquei isso, que há, digamos assim, muita confusão sobre relação tóxica e relação abusiva. Muitas pessoas empregam esses termos como se fossem sinônimos, e não são, na realidade. Não quer dizer que uma relação tóxica não possa ser abusiva mutuamente e vice-versa. Mas é importante, quando a gente trata dessas questões, a gente poder defini-las de uma forma mais clara, para que todos entendam do que a gente está falando, né? As relações abusivas, elas são definidas como aquelas em que estão presentes abusos físicos e emocionais ou psicológicos, necessidade de controlar e ou manipular o outro através de jogos de poder, envolvendo ameaças e vitimização, entre outros comportamentos nocivos. Então, vocês vão ver que aqui, quando a gente define relações abusivas, a gente está colocando que existe um agente e um outro que se coloca objeto dessa manipulação. Isso é uma distinção muito importante. Já nas relações tóxicas, um relacionamento tóxico acontece entre pessoas que não se apoiam, possuem situações conflitantes, né? E acabam atormentando uma outra. Na maioria das vezes, essas relações são também marcadas por competição e desrespeito, dentre outras características negativas prejudiciais. Então, na realidade, o que vocês vão observar é que a relação tóxica é o adoecimento do relacionamento, né? Onde vai havendo uma pactuação inconsciente de um tornar a vida do outro a mais miserável possível, infligindo sofrimento, infligindo a dor e sendo também vítima dessa relação. Então, a relação tóxica, na realidade, é um adoecimento de um relacionamento, enquanto que na relação abusiva, nós temos aqui um agente que manipula, que faz sofrer, inflige sofrimento, e tem uma pessoa nessa posição objetal, né? Nessa posição objetalizada, né? Aquela pessoa que está sendo vítima dessas situações ou desses eventos. Tá? Bom, é importante que a gente possa caracterizar, né, essas relações. Quer dizer, quando eu me dou conta que eu estou diante de uma relação abusiva, ou estou vivendo uma relação abusiva, né? Então, quais são os comportamentos observados na relação abusiva? Tem um trabalho muito interessante de uma assistente social, que ela é doutora em serviço social da Universidade Federal do Paraná, e tem um trabalho muito interessante chamado Interfaces do Namoro, né? Questões sobre violência doméstica. É um trabalho muito interessante, depois eu posso até compartilhar com vocês esse texto, que é muito interessante, as questões que ela traz, quer dizer, questões que se evidenciam logo no namoro, né? Então, no namoro já começam a ser observadas características ou comportamentos de relações abusivas, né? Então, o que é que se apresenta aqui? Os ciúmes, né? O ciúme, muitas das vezes, ele é vivenciado, né, pela mulher ou pelo homem, enfim, como sendo uma prova de amor, né? Puxa, como ele se importa por mim, olha o que ele faz. Quando, na realidade, gente, isso aí é um canto de sereia, né? O ciúme é, sim, uma prova de amor próprio, não pelo outro. É um desejo de controle, na realidade, que também a gente observa, né? Então, quando eu apresento um ciúme exacerbado, na realidade, eu não estou apenas me importando com outra pessoa. Eu estou querendo saber com quem ela está, o que ela está fazendo e onde ela circula. Então, a gente verifica que outra característica é o desejo de controle. E esse desejo de controle ele não se expressa só através do ciúme. Ele se expressa através da forma de como eu determino ou induzo a pessoa a se comportar, da roupa, né, que ela vai usar. Poxa, você está com uma roupa assim, tão insinuante, não pega bem. Aí faz a pessoa mudar de roupa e outros comportamentos, né, que a gente vai vendo aqui ao longo da nossa apresentação. Então, tem uma necessidade de mudar o outro.
Isso, muitas das vezes, ela é tomado como uma coisa nobre, né? Poxa, eu estou num relacionamento, a pessoa quer me tornar melhor, quer apontar determinadas características que precisam ser mudadas em mim. Olha que coisa nobre. Na realidade, isso é ilusão. Essa necessidade de mudar o outro é quase que uma expressão da mitologia greco-romana do Pigmalião, né? Ele constrói, né? Vocês devem conhecer o mito do Pigmalião, que ele constrói, ele esculpe uma estátua, a sua imagem, como ele gostaria que ela fosse, né? A imagem daquilo que ele considera idealizado, né? Então, esse desejo pigmaleônico de mudar o outro é querer que eu tenha uma pessoa com as características que eu gostaria que ela tivesse, né? Agressões físicas ou verbais. E aí, para a gente entender melhor isso que a gente se propõe a falar aqui entre vocês, a gente não pode simplesmente recorrer a uma psiquiatrização, né? Seria muito, digamos assim, simplista, né? E por que não dizer pobre, eu chegar e dizer, não, gente, o que está por trás de uma relação abusiva é uma pessoa com perfil de abusador que tem um transtorno narcísico de personalidade ou uma personalidade antissocial, personalidade psicopática, né? Embora isso possa existir também, mas isso seria muito simplista. Para a gente entender melhor o que é que está por trás daquilo que eu vou falar aqui da violência do gênero, a gente tem que entender algumas correntes filosóficas. Eu trago aqui o trabalho do Izumino e Santos, em 2005, que eles vão mostrar como é que a gente entende essa questão da relação, né, abusiva, falando aqui já da violência de gênero, que depois eu vou falar sobre isso. E aí nós temos, obviamente, formas que podem nos ajudar a entender, dentro de um complexo, de uma complexa visão, né, de um complexo panorama, né, antropológico, sociológico, como é que se dão essas questões, né? Então, temos aqui a dominação masculina, vamos falar sobre a dominação patriarcal e a relacional. Vamos ver o que é isso, né? Bom, para a gente, antes da gente falar sobre essas questões, vou trazer aqui uma situação aqui, uma definição do Safiotti, em 2001, sobre o que é violência de gênero, né? Então, no conceito mais amplo, a violência de gênero ela abrange vítimas como mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos. No exercício da função patriarcal, os homens, o poder de determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou tolerância da sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio, né? Então, vocês veem que a violência do gênero ela não envolve só uma relação sexoafetiva, homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, mas ela também envolve crianças, adolescentes, né? Onde a pessoa, no exercício dessa função patriarcal, os homens, né, eles têm o poder de determinar a conduta dessas categorias sociais nomeadas, e aí eles vão receber uma autorização ou uma tolerância social, vejam bem, da sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio, né? Então, a gente vê que existe uma questão cultural muito mais entranhada que vai nos permitir entender como é que esse comportamento aparece tão frequentemente entre nós, entre nossos colegas de trabalho, entre nossos amigos, entre as pessoas do nosso convívio, né? Então, vamos lá. A dominação masculina, né? Dentro dessa questão da violência de gênero, né? A violência contra as mulheres, aqui ela é definida como expressão da dominação da mulher pelo homem, resultando na anulação da autonomia da mulher, concebida tanto como vítima como cúmplice da dominação. Isso é importante a gente entender, porque muitas das vezes vocês veem uma determinada, não digo só paciente, né? Mas pessoa do nosso convívio, como é que ela está naquela situação? Como é que ela não consegue sair daquela situação? Tem vários aspectos que a gente pode aventar aqui, né? Mas muitas das vezes a gente escuta, e isso é dito pela própria companheira ou esposa, né, que é maltratada, que é dominada, né,
tão anulada ela se encontra, a gente vai ver as características, as consequências emocionais disso, para a gente entender isso, essa anulação que ela se coloca, muitas das vezes, ela se coloca tanto como cúmplice, como vítima, como cúmplice, né? Porque ela permite, e é muito difícil sair disso, né? E, às vezes, ela se submete a isso e diz, a gente já escutou isso diversas vezes, né? Ruim com ele, pior sem ele, né? Como é que eu vou ficar? Ele me dá digamos assim, um suporte material, pai dos meus filhos, enfim, e isso vai permitindo a perpetuação dessa relação abusiva. Tá? A dominação patriarcal, né? Aqui ela é influenciada pela perspectiva feminista e marxista, compreendendo a violência como expressão do patriarcado, e a mulher é vista como sujeito social autônomo, porém, historicamente, vitimada pelo controle social masculino. Então, aqui nessa dominação patriarcal, vocês veem que tem uma perspectiva marxista, né? A gente sabe que o marxismo ele é uma doutrina criada pelo Marx e pelo Engels, que ele influencia, né, muitos pensamentos, ideologicamente falando, e ele coloca a questão aqui desse patriarcado, onde a mulher, embora seja vista como sujeito social autônomo, ela é vitimada, ou ela é historicamente vitimada, por um controle social masculino que já existe há muito tempo. Né? É só a gente se lembrar vocês sabem muito bem disso, né? De situações não tão antigas aqui na justiça brasileira, onde teve aquele caso do assassinato da Ângela Diniz pelo Doca Street, e ele foi absolvido, né? Em primeira instância, como defesa legítima da honra. Né? Isso não faz tanto tempo, né? Isso não é no século XIX, não. Né? E depois, felizmente, foi recorrido e ele foi condenado. Né? Mas para vocês verem como essas questões elas estão tão entranhadas na nossa cultura que quase como se justificam essa dominação patriarcal. Tá? E outra é a posição relacional, que ela relativiza as noções da dominação masculina e vitimização feminina, concebendo a violência como uma forma de comunicação e um jogo da qual a mulher não é vítima, mas cúmplice. Né? Isso aqui é uma situação onde, embora você reconheça que existe uma dominação masculina, essa dominação masculina ela conta com uma pactuação. Né? Então, aqui a mulher ela sai desse papel de vítima e passa a ser cúmplice desse jogo. Né? Ela reconhece que existe uma dominação, ela reconhece que ela, digamos assim, está sofrendo aquelas situações, mas é como se isso constituísse, por isso daí o nome relacional, uma forma dela se manter, né? Nessa relação, é uma forma de comunicação no jogo, da qual ela é cúmplice disso, ela reconhece isso, se submete a isso, mas por outras razões, ou por diversas razões, não só econômicas, é claro, ela acaba não optando por sair dessa relação. Né? Eu me recordo que há muito tempo atrás, quando existia um projeto da Secretaria de Cultura aqui em Niterói, na realidade, foi o meu primeiro trabalho na área pública de Niterói. Não foi na Secretaria de Saúde, foi na Secretaria de Cultura. Eu apresentava o vídeo Cine Debate no campo de São Bento, ali no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, tinha uma salinha ali, que era a Sala Raul Seixas, né? E quem era a curadora da sala era a Kátia Demarco, né? Me convidou e a gente começou a fazer um trabalho ali muito gostoso, muito interessante, que durou 3 anos. Né? E aí eu me recordo que, numa das apresentações, a gente apresentava um filme e, em seguida, a gente fazia um debate sobre esse filme. Né? Então, um dos temas foi sobre o casamento. Né? Então, eu apresentei um filme de Bergman, Bodas de Casamento, se eu não me engano, né? E apresentei também um filme do Woody Allen, né? Que abordava também sobre casamento. Né? E aí eu me recordo que, no debate, uma das mulheres chegou e disse para mim, puxa, eu estou questionando as conquistas que a gente fez. A gente buscou tanto espaço no mercado, a gente buscou igualitariamente ocupar esse espaço profissional, não só mulher,
dona de casa, essas coisas todas. Para quê? A gente arrumou foi uma quádrupla jornada. Já estou com saudade daquela época. Acho que tem um barulhinho aí. Uma saudade daquela época em que eu só me preocupava com, digamos assim, as tarefas do lar, né? Para vocês verem como essas questões elas são muito entranhadas culturalmente. Eu estava falando, e essa pessoa que conversou comigo sobre isso era uma pessoa que tinha assim um lugar, né, profissional, de trabalho, não era uma pessoa que, digamos assim, estava buscando esse espaço. Ela já tinha esse espaço, ela já tinha uma expressão. Mas ela estava dizendo, o que é que nós, mulheres, ganhamos com isso? A gente ganhou mais trabalho, mais exaustão, mais cansaço, a gente faz uma quádrupla jornada, a gente tem que ser maravilhosa em tudo, tem que trabalhar, cuidar de filho e ainda chegar em casa linda e maravilhosa esperando o marido, é isso? Então, é só para vocês verem como essas questões elas são muito complexas e abrangem toda a participação da sociedade, né? E não só uma questão de conquista de espaços. Bem, aí a gente vai ver as formas de violência psicológica, porque a violência física todo mundo já conhece, são as agressões, né? Aquelas situações em que culminaram, né, essas situações de agressão física, vocês sabem muito bem do direito, né, com a Lei Maria da Penha, né, e a mulher quase morreu para que conseguisse conquistar hoje um fato importantíssimo, que é a Lei Maria da Penha, com medidas protetivas, com maridos abusivos, etc. e tal. Mas o que é importante é a gente caracterizar, muitas das vezes, uma forma de violência que é invisível, né? Uma forma de violência que não está naquele rosto machucado, não está numa agressão física que se expressa através de algum machucado, mas através de feridas que são indeléveis e marcas muito mais profundas, com consequências emocionais devastadoras. Então, quais são as formas de violência psicológica? Eu fiz questão de listar todas que eu encontrei nesse trabalho, porque eu acho importante a gente não deixar nada de fora, porque muitas das vezes isso é colocado como não, uma brincadeira, ou uma coisa que não é uma violência psicológica, e é. Caçoar da mulher, insultar pública e particularmente, né? Quantas vezes a gente vê situações de casais onde o homem, né, insulta a mulher, chama com palavras de baixo calão, palavrões, negar seu universo afetivo, isso é uma coisa muito cruel, porque quando a gente fala em complexidade, a gente tem que reconhecer o outro como ser distinto de mim. Então, quando, por exemplo, um exemplo desse negar o universo afetivo da mulher é negar várias questões que são típicas ou próprias da natureza feminina, né? Por exemplo, as mulheres têm uma sensibilidade que nós, homens, a gente tem que aprender ainda muito a expressar, né? Quanto é difícil para muitos homens expressar os seus sentimentos, né? Ainda a gente escuta, embora isso já tenha mudado, felizmente, né? A gente ainda está vivo para testemunhar essas mudanças, né? Expressões que o homem, muitas das vezes, não se permite como chorar, né? Então, quando a gente nega esse universo feminino, a gente diz, não, isso é coisa porque ela está em TPM, isso é coisa hormonal, a mulher é muito sensível, qualquer palavrinha que eu falo, qualquer tom de voz que eu aumento já está chorando. Isso é uma violência, porque isso é negar o seu universo afetivo. Tá? Jamais aprovar suas realizações, isso aí também é uma coisa muito comum, principalmente quando você tem casais que são profissionais com as suas carreiras distintas e, às vezes, a mulher chega dizendo, poxa, fui convidada aí para participar da comissão de alienação parental. E o cara olha assim com desdém e diz, o que é isso? E daí? Você vai ganhar dinheiro com isso? Então, isso é uma forma de violência, né? Quando jamais se aprova essas realizações, seja passar num concurso público, ou enfim, ou em qualquer coisa, isso é colocado como desdém, né? Culpar por todos os problemas da família, isso é clássico, né? Olha,
as coisas que acontecem na família, a culpa é sua. Olha como você se relaciona com seu pai, com sua mãe, por isso é que você é explorada. Então, isso também é uma expressão de violência psicológica. Ameaçar com violência, a gente vê isso, às vezes, retratado em muitos filmes, né? Teve um filme de Hitchcock que eu assisti, Ricos e Estranhos, que é um filme de 1920, se eu não me engano, e é a fase inglesa do Hitchcock, e tem uma cena lá que eu digo, gente, que absurdo isso, mas era em 1920, podia ser permitido e tal, em que ele diz, olha, se eu tenho vontade de te estrangular, né? Porque era uma situação que um estava se interessando, tinha se interessado, os casais se separam, ou melhor, viram alvo de interesse de outras pessoas, e ele chega a dizer isso, né? Eu tenho vontade de estrangular. Quer dizer, essa ameaça com violência. Se você fizer isso, você vai ver o que vai acontecer. Privação de cuidados e alimentação. Embora isso seja bizarro, recentemente a gente teve aqui um caso em Niterói, que eu fiquei sabendo pela mídia, em que as mulheres estavam estavam sendo mantidas em cárcere privado e sendo abusadas sexualmente, né? E nessas privações tinham cuidados e alimentação também, não? Isso aí é uma violência psicológica muito grande, né? As chantagens, né? Se você fizer isso, eu saio de casa, vou tomar o seu cartão de crédito, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou pagar aquele curso que você queria tanto fazer, né? Criticá-la como mãe, amante e profissional, isso é muito cruel, né? Quer dizer, você não dá certo em nada, não foi uma boa mãe para os filhos, você é péssima na cama e profissional meia bomba. Então, isso é uma violência psicológica, né? Criticá-la em público, né? Falando aqui em crítica mesmo, né? Às vezes, numa mesa de bar, num jantar, né? Às vezes você faz uma crítica. Olha, você não está sabendo, você não está bem informada sobre esse assunto aí de política. Você precisa se informar mais. Então, isso é uma crítica, não chega a ser um insulto, mas é uma crítica. E é uma violência psicológica. Tá? Chamar de louca e estúpida, né? Isso aí já é o ápice da violência psicológica. Ameaçá-la de violência, né? Contar suas aventuras com outras mulheres. Isso aí é muito, muito cruel, né? Principalmente quando você está vivendo uma situação com uma mulher completamente submissa, e aí você começa a descrever as suas aventuras sexuais com outras mulheres, mostrando que ela não pode competir com essas mulheres. Isso é uma forma de constrangimento, isso é uma humilhação, né? Ameaçá-la com violência contra os filhos, né? Na frente dos filhos, dizendo que não vai permitir que ela possa vê-los, enfim, dizer que ela não pode viver sem ele. Você quer separar de mim? Para onde é que você vai com isso? Você não vai conseguir nada. Você vai ficar aí na sarjeta. Você não vai... Ah, não, eu tenho uma amiga... Nada, você vai viver muito pior sem mim. Então, é uma forma de submissão e uma violência psicológica também. Criar um ambiente de medo. Isso é muito comum, eu vejo isso no consultório, com algumas situações, né? Onde o marido entra, aí todo mundo já fica com medo, mulher principalmente, e ele não vai gostar porque eu não botei a mesa, porque eu não fiz isso, porque eu não lavei aquilo. Então, essa criação de um ambiente de medo é uma coisa muito cruel, isso é uma coisa muito grave, né? Porque você já permite com que a pessoa viva essa tensão psicológica, né? Fazer com que a mulher fique desesperada, sofra de depressão e outros sintomas de transtorno mental. Muitas das vezes você vai exaurindo a outra pessoa mentalmente e vai fazendo com que essa pessoa, diante da sua vulnerabilidade psíquica, possa desencadear um transtorno mental. A gente vai ver aqui as consequências das relações abusivas, né? E, como já tinha falado, o controle da relação e de como deve se comportar. Isso é um trabalho de Silva, de 2005, que eu estou trazendo aqui para vocês. Isso já começa, gente, no namoro. Olha, você está se comportando de uma forma, você está parecendo muito dada. A pessoa extrovertida tem essa característica pela qual
ele se apaixonou com essa característica, mas ela não pode colocar isso. Então, você fica rindo, parece que você está se insinuando para outros homens, seja mais comedida, não ria tanto. Então, isso é forma de controle em como se deve comportar. Tá? Bom, vamos ver aqui as consequências emocionais, né, dessa relação abusiva. Não estou falando ainda da doença, estou falando, então, raiva. É claro que isso suscita na companheira, no companheiro, né? Estou colocando aqui a mulher mais como exemplo. Raiva, culpa. O que eu fiz para merecer isso? Será que eu não fui boa o suficiente? Por que eu estou sendo tratada assim? Então, vocês veem como é que as coisas se invertem. O vilão fica sendo colocado quase como num papel de vítima, né? Quer dizer, fui eu, com o meu comportamento, que o levei a me tratar dessa forma, né? Vergonha, né? Porque a pessoa insultada, criticada publicamente, enfim, não valorizada, ela começa a se sentir envergonhada, e uma coisa cruel, que é a verdadeira destruição dessa autoestima. Tá? Bom, e aí nós temos as consequências psiquiátricas. Nós podemos ter um comportamento suicida, com ideação, com pensamentos suicidas. A gente vê que hoje a gente considera o suicídio cada vez mais como uma entidade quase à parte, né? Quando eu falei aqui sobre comportamento suicida e transtornos psiquiátricos, a gente viu várias formas de comportamento suicida, embora a grande maioria possa ser consequente a um transtorno mental, cerca de 84% a 96%, mas muitas das vezes as consequências psiquiátricas dessas relações abusivas, elas vão se apresentando como se fossem, digamos assim, algo em que a vida passa a não ter mais sentido. Né? Então, você pode ter um comportamento suicida, pode ter uma depressão, um episódio depressivo maior, né? Ansiedade, né? A pessoa fica ansiosa e começa a poder desenvolver um transtorno de ansiedade generalizado ou um transtorno misto de ansiedade e depressão, e o TEPT, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático. Quer dizer, dependendo do tipo de relação abusiva que ela viveu, com agressões físicas ou psicológicas, ela já começa a desenvolver sintomas onde ela tem a rememoração desses fatos, apresentando sintomas de ansiedade, com, muitas das vezes, expressão autonômica ou física. Tá? Bom, como vocês me conhecem, eu não posso deixar de colocar o cinema nessa história. Então, se vocês me permitem, vamos ver as relações abusivas no cinema, né? Então, a primeira questão que eu queria colocar aqui é um filme de 1944. Esse filme é um filme muito importante, né? Com grandes atores como Joseph Cotten e a Ingrid Bergman e o Charles Boyer. E esse filme se chama A Meia Luz, foi a tradução em português no Brasil, né? A tradução no Brasil foi A Meia Luz. E a história de um personagem, né, que é interpretado pelo Joseph Cotten, que ele se casa, né, com a Ingrid Bergman e ele começa a levá-la a acreditar que ela está ficando louca. Esse filme foi tão importante, gente, que em 1960 a psicologia ela começa a utilizar um termo chamado gaslighting, que significa você levar ou induzir o outro a acreditar que está tendo, digamos assim, uma insanidade mental, duvidar da sua própria percepção. E é isso que acontece nesse belíssimo filme, e que, se não viram, vejam. É interessantíssimo. Tá? O outro filme, já um filme mais recente, de 1991, é o da Julia Roberts, Dormindo com o Inimigo. Né? Esse filme é muito interessante porque ela se casa com esse jovem aqui, abaixo, né? Sedutor, simpático, e depois ele se revela uma
uma pessoa extremamente violenta, extremamente agressiva, né? E isso após o casamento, né? Aparecem essas características, né? De agressão não só física, mas também psicológica. E a Julia Roberts, ela tenta fugir. É um filme muito interessante, eu não vou contar o final aqui, eu não pretendo dar spoiler, mas ela tenta fugir desse relacionamento, indo até para outra cidade, simulando até a própria morte. É muito interessante, não deixem de ver. Tem outro filme, inclusive, eu não poderia deixar de colocar esse filme aqui. Esse filme é um filme dirigido pela atual detentora do Oscar de melhor direção, né? A Jane Campion, ela ganhou o Oscar de melhor direção, né? O Oscar foi ontem, né? Como um bom cinéfilo, não podia deixar de assistir, e ela ganhou o Oscar de melhor direção por o filme Ataque dos Cães. E esse filme foi o primeiro, um dos filmes que ela dirigiu, né? Um dos primeiros que ela dirigiu. É um filme interessantíssimo, o Piano, com grandes atores, com Holly Hunter, né? O Harvey Keitel, aqui cheio de amor para dar, Sam Neill e Anna Paquin. Esse filme deu a Anna Paquin, se não me engano, o Oscar de melhor atriz. E é um filme em que mostra a personagem da Holly Hunter. Ela é uma personagem que ela é surda desde os 6 anos. E a única forma de expressão dela, quer dizer, a forma mais veemente de expressão, é através do piano. Então, ela se muda para outro lugar, né? Se casa com essa pessoa e ele começa a praticar os mais diversos tipos de abuso. Não permite que ela traga o piano, né? Então, ela fica muda 2 vezes, né? E chega até a infligir, além dos abusos físicos, psicológicos, né? Um abuso físico envolvendo mutilação, né? Também não vou dar maiores detalhes, porque só se todo mundo tiver assistido o filme, aí eu falo o que foi, tá bom? Bem, esse filme foi o filme que, na realidade, me inspirou o título, né? É o filme que conta a vida do casal Ike Turner e Tina Turner, né? O que o amor tem a ver com isso? E a história de uma relação abusiva, né? Porque nesse filme a Tina Turner é interpretada belíssimamente pela Angela Bassett e o marido dela, o Ike Turner, o primeiro marido da Tina, é interpretado pelo Lawrence Fishburne. Então, ele se revela um marido abusador por questão ou devido à dependência química, né? E aí ela tem, inclusive, uma música que ela canta. O que o amor tem a ver com isso, né? Nada, né, gente? Bom, esse filme é um filme interessantíssimo, né? Um retrato de uma dama, Portrait of a Lady, com Nicole Kidman, né? Aqui nesse primeiro, fazendo o papel da Isabel Archer. Isso é de 1817, a ambientação desse filme, e o John Malkovich ali atrás, né? Na realidade, esse filme ele fala de um marido manipulador. Ele, juntamente aqui com essa madame, está de olho no dinheiro, né? A Isabel Archer, que herdou 70 mil liras, né? Libras, e aí ele se casa com ela e há toda uma manipulação cuja única finalidade é ficar com todo o dinheiro dela. Um excelente filme, um ótimo romance. Esse filme aqui é um filme com a Natalie Portman, um filme interessantíssimo, né? Chamado... Ele teve uma tradução brasileira, né? Que é Onde o Coração Está, né? E a tradução brasileira é Onde Mora o Coração, né? E a história de a personagem, né, que a Natalie Portman interpreta é uma garota de 17 anos que engravida. Ela é abandonada por esse namorado que abusava dela, né? Ele abandona, ele a engravida, mas ele a humilhava, digamos assim, constantemente. Depois ele some, a deixa grávida, sozinho, e quando ele volta, imaginem vocês, fazendo 1000 declarações de amor, cantando, dizendo que fez composições belíssimas, exaltando o amor por ela, que é uma coisa que a gente verifica na prática muito com o abusador, né? Tentando justificar aquele infame ditado que a mesma mão que bate é a mão que afaga. Nada a ver.
Esse aqui é um filme bem interessante. É um filme com a Jennifer Lopez, né? Chamado Enough. O título brasileiro foi Nunca Mais, que é a história de uma mulher que ela é vítima de abuso físico, né? Ela é agredida com o marido, ela se separa dele, aprende luta marcial e depois se encontra com ele e dá uma surra nele. É um filme bem interessante aí para todos assistirem, porque a gente vibra com o final, né? Esse filme aqui, Garçonete, né? Qual a medida, a receita para um amor perfeito? É a história da Kerry Russell, né? Que é a filha do Kurt Russell, e ela conhece um médico, enfim, que se apaixona por ela, ela tenta viver, ter uma autonomia, né, dele, né, financeiramente falando, porque ela descobre que ela tem um dom gastronômico, né, ela faz tortas maravilhosas, mas ela é abusada por ele, ela é humilhada por ele, né? Um filme muito interessante de ver, a Garçonete. Esse filme também é um filme aqui com grandes atores, a Ryan Gosling, né? A Kristen Dunst, que concorreu ao Oscar, né, recentemente por A Guerra dos Cães, e o Frank Langella, que é o famoso Drácula, né, no cinema e outros papéis memoráveis, né? Então, esse filme mostra a história de um rapaz que se apaixona, o personagem do Ryan Gosling, que se apaixona pela personagem da Kristen Dunst, traumatizado, mas depois, progressivamente, ele vai se revelando agressivo durante o relacionamento, né? Então, aquilo que parecia ouro, que reluz, feito ouro, era latão, né? De péssima qualidade. Esse filme também é um filme interessantíssimo, da F. Gray, né? Uma paixão reprimida. Esse filme aqui com grandes atores, Emma Thompson, a Dakota Fanning, né? Fazendo o papel principal. E a história é de um casal, John Ruskin e F. Gray. O John Ruskin foi um dos maiores críticos de arte da Inglaterra do século XIX. E aqui, gente, uma coisa que é muito curiosa é que é uma relação abusiva ao contrário. É uma relação abusiva onde eles se casam, ele não toca nela, é indiferente a todo o amor por ela expressado, ela passa a se sentir até estranha, indiferente, e isso é abuso também. Ela passa a se sentir estranha. Daí o título, ou o subtítulo, Uma Paixão Reprimida, porque ela era indiferente a ela totalmente e nem nela tocava. Então, abusar não é só agredir fisicamente, é também levar o outro a acreditar que tem algo errado consigo. E é o que essa personagem da F. Gray ela passa a sentir, né? Tem esse filme aqui muito interessante. Esse filme vocês vão encontrar na Netflix, New Rise. É um filme em que você tem uma outra nuance da relação abusiva. Ele trata essa personagem como se ela fosse uma criança. O tempo todo. Fazia qualquer coisa, não faça assim, faça assim. Enfim, ele não a deixava se expressar livremente. E a tratava como se fosse uma criança. In Your Eyes. Vocês podem conferir isso no Netflix. Tá? Esse filme é um filme interessantíssimo. É um filme também com a Nicole Kidman, Colin Firth e o Mark Strong. É a história de uma mulher que ela não se lembra, ela tem uma amnésia lacunar, ela não se lembra de determinados episódios. E aí o marido dela começa a preencher essa lacuna, né, com situações que não ocorreram. E ela começa a pensar que está enlouquecendo, né? É um filme muito interessante, se eu não me engano, também tem na Netflix. Esse outro filme é o filme de uma pintora, né, Grandes Olhos, né? É a história da Margaret Keane, né? A Margaret Keane, ela é casada com, belíssimamente interpretada pela Amy Adams, e o grande ator Christopher Watts, esse ator austríaco fantástico, detentor de 2 Oscars, né? Um ator realmente que dispensa, ele ganhou Bastardos Inglórios e Libertando Django, né? É um ator que dispensa apresentações, ele é intenso em tudo que faz, não deixem de ver Carnificina, onde ele faz também esse papel,
É um ator que dispensa maiores comentários. E aí, nesse filme, que é a história da Margaret Keane, o Walter, que é o nome do personagem dele, se casa com ela e diz, olha, você vai pintar tudo, e para facilitar as vendas, você coloca o meu nome. E eu vou vender todos os seus quadros, a gente vai colocar até numa data anterior, porque se acontecer alguma coisa, eu vou ser preso e não você. Então, o cara era um mentiroso, quanto mais, e manipulava a esposa dele, que só conseguiu se libertar quando ela se separa dele, né? Esse filme é dirigido pelo brilhante Tim Burton, né? É um filme para conferir, muito interessante. Temos aqui também um filme muito interessante com a belíssima Emily Blunt, né? A Garota no Trem, que é um filme que ele volta a utilizar uma técnica, esse é um filme de 2016, que volta a utilizar uma técnica que nós vimos naquele filme A Meia Luz, de 1944, que é o Gaslighting. É a história de uma personagem que sofre de etilismo, e ela tem uns blackouts, né, uns palimpsestos, onde ela não se lembra muito bem do que aconteceu. Ela se separa do marido, Justin Theroux, e ela passa a vigiá-lo. Ela pega o trem e passa a olhar. Ele está com outra mulher, já no outro casamento, e ela tenta descobrir nesse trajeto o que foi que aconteceu, e ela descobre que, na realidade, uma característica do ex-marido era manipular as mulheres. Tem um final surpreendente, apoteótico, e, se eu não me engano, ele também está disponível na Netflix, não deixem de vê-lo. Muito bom. E agora, as relações abusivas nas séries, né? Mas o Rui só fala de cinema? Não, também estou no streaming, viu? Então, tu tem umas séries aí. Essa aqui é uma personagem da Marvel, a Jessica Jones, né? Esse filme é a história de uma heroína, né? Ela é dotada de superpoderes, mas, na realidade, ela sofreu uma relação abusiva anteriormente, né? Eu deixei aqui esse outro aqui, que eu achei muito interessante, Fight Like a Woman, né? E você já viu que ela vai à forra e sai, digamos assim, descontando, né, nos homens, né, esses abusos que ela sofreu, né? Aqui já deixou ali semi-morto, se não morto, né? E ali, Fight Like a Woman. E essa aqui é uma série que eu gosto muito, né? Vocês já devem ter visto, baseado no livro de Stephen Land, Made, né? Essa série é interessantíssima. É uma série que está na Netflix, vocês podem ver, né? Ela tem grandes atores, com a Andie MacDowell, e a filha dela, que é a Margaret Qualley, que faz o papel da filha dela no filme, né? E a história de uma mulher que sofre abuso psicológico. E ela tenta se libertar desse marido, alcoólatra, atilista, né? Se tornando uma faxineira. Daí o título Made, né? Tem até aqui o título, ó. Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive, né? Quer dizer, ela faz tudo para se libertar, não depender esse marido abusador, né? Então, trabalho duro, pagamento baixo e uma mãe que fará o desejo de uma mãe de sobreviver. Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês, para vocês, e estou aí à disposição para a gente continuar conversando. Deixa eu aqui tirar aí. Professor, que aula! Nós estamos aqui todos encantados, o grupo aqui que nós temos de WhatsApp, que está acompanhando pelo YouTube, e as pessoas que estão aqui participando. Eu estou muito impressionada, porque o que o senhor trouxe são questões teórico-técnicas muito importantes para nós que trabalhamos em processo. Cada vez mais nós precisamos ser técnicos, né? Mas uma linguagem muito simples, né? O Fernando está aqui, que é nosso parceiro de trabalho, advogado e procurador do Estado de Minas Gerais. Professor, é muito importante tudo que foi dito aqui,
principalmente no tocante a essa distinção que a gente tem que fazer de relação tóxica e relação abusiva, né, para não generalizar e adotarmos os termos corretos. Muito bem lembrado que a questão do amor, que as relações abusivas não tem nada a ver com o amor, e o título da palestra foi provocativo, no sentido de gerar mesmo uma questão sobre isso, né? Muito obrigada, professor, muito, muito obrigada. Eu queria saber se o senhor dispõe de alguns minutos para a gente abrir aqui para Claro, sem dúvida, público. sem dúvida. Vamos lá, pessoal? Alguém gostaria de O mais colocar? interessante é o pós-debate. Sim. Fernando, quer começar? Conteúdo excepcional. Muito obrigada. Todo mundo colocando aqui, professor. Fernando, quer trazer uma questão? Eu queria falar, Glícia. Que ótimo, Joana. Vamos lá. Então, vem coisa boa. Eu achei muito bom você falar dos filmes, esse vasto, né, repertório que você apresenta para a gente. É um tema que já vem sendo trabalhado há tantos anos, né? Justamente num dia após toda a polêmica do Oscar que ocorreu, a questão da violência física, né? Que, na verdade, o que chama atenção na mídia hoje, né? Quando a gente abre lá a nossa timeline do Instagram, isso não para de aparecer, é a violência física, porque ele não consegue mais, sobe e dá um tapa na cara, né? Mas o depoimento dele fala da violência psicológica, da humilhação que ele já sofre há tantos anos, e que ele se emociona, né, tão verdadeiramente, é tão sincero, aquela explosão de lágrimas que ele tem no momento mais solene do cinema, né, um momento tão festivo e esperado por todos os atores, um ambiente que não é propício para isso, então você vê que de fato ele já não, é como se ele tivesse assim, sufocado de muitos anos por isso, e você pouco vê a discussão da violência psicológica, a violência institucional, um pouco que a gente poderia chamar, inclusive, do ambiente de trabalho que ele vive. E ele só conseguiu, de alguma maneira, denunciar tudo isso, porque ele faz uma denúncia, ao meu ver, né, nesse momento que é tão assim, de pompa e circunstância, ele vai ao palco e faz uma denúncia em nome do amor pela esposa. Exatamente. Então, eu acho que, assim, em nome do amor que ele tem por ela, ele não vai autorizar que isso ocorra na pele dela, essa humilhação. Mas o que chama atenção para o público é o tapa na cara. É o tapa na cara. Então, quanto que a gente precisa, sim, falar sobre violência psicológica, o quanto a gente precisa estar atento, né, nas nossas relações e nas relações das pessoas que nos circulam e das pessoas que nos chegam, né, procurando, às vezes, atendimento e que não enxergam, que vivenciam isso, naturalizam isso. Né? Em nome de eu alcançar todo esse sucesso, você vê, Will Smith, né? Exatamente. Não é um qualquer um, né? Assim, mas em nome de alcançar o sucesso, quanto que ele foi se submetendo e naturalizando isso. Eu acho que... A fala da Joana, eu acho bem importante, Joana, você trazer isso, porque nos processos, nós, peritos, precisamos prestar atenção nisso. Às vezes, o que está mais sendo discutido é a questão da violência física, porque deixa uma marca física, né? E essa mulher que vai para a esfera da violência doméstica, vamos imaginar no processo de violência doméstica, a maior parte ela vai com a queixa da lesão física,
e nós precisamos ampliar a nossa lente para tentar perceber o que está, fazer um breve retrospecto desse histórico do casal, para entender que muitas vezes esse ápice da violência foi, na verdade, da física, foi, na verdade, uma relação que já estava sendo deteriorada, já vinha deteriorada e teve como ato, vamos dizer, uma violência física, mas que também tem presente ali uma violência psicológica. A gente escuta muito nos processos, professor, o relato, muitas vezes isso aparece como a mulher sendo autora de uma violência, como o senhor falou, né, a mulher sendo louca, como sendo alguém que perdeu o controle e que agrediu os filhos em muitos processos de vara de família, essa violência aparece aquela mulher que ela acabou dando uma surra no filho, muitas vezes num ato de desespero, e quando a gente vai fazer a perícia psicológica, nós vemos que em algumas situações ela estava sendo vítima de violência psicológica dentro da casa. E, na verdade, aquilo foi um escape. Eu não estou faço essa observação, justificando a violência que a mulher teve, mas eu estou complementando que nós precisamos contextualizar essa violência, né? Ela está dentro de um sistema que já está adoecido, de uma relação que já é abusiva, e, às vezes, isso escapa ao controle dela e ela aparece como uma grande louca, aquela que produziu uma violência física, mas pode ser que ela esteja sendo vítima de uma violência psicológica familiar, doméstica, já há um tempo, né? Nós temos que prestar atenção, porque essas violências, muitas vezes, elas aparecem em conjunto dentro dos processos, não é, professor? Sem dúvida. O comentário da Joana foi muito instigador, né? Porque eu assisti, né, o Oscar e eu não acreditei no que eu estava vendo, né? Porque quando aconteceu aquela agressão do Will Smith ao Chris Rock, que é o ator pseudo-engraçadinho, eu pensei, não, isso deve ser algo ali encenado, alguma coisa assim. E depois eu vi a saber que não, realmente ele estava indignado, né, com aquela situação que tinha acontecido. E aí, quando ele recebe, ou é agraciado com o Oscar de melhor ator pelo filme King Richard, que é sobre o treinador daquela dupla, né, da Serena Williams, enfim, ele diz uma coisa que a Joana cita aí, quando ela fala. Ele diz que ele vive no meio onde as pessoas são desrespeitadas cotidianamente, né? E tem que fazer de conta que está tudo bem, tudo legal, cool. E ele rompe isso. Em seguida, ele diz o seguinte: o amor é capaz de produzir coisas loucas, né? Love can be, diz, o amor pode levar a coisas loucas, né? Uma coisa mais ou menos assim, né? Isso aí me faz lembrar uma situação que eu vivi na enfermaria, estava na enfermaria feminina naquela ocasião, e eu sempre costumo dizer que o melhor aprendizado que a gente tem vem dos pacientes. Ok, a gente estuda, a gente faz um bando de coisa, mas o paciente, ele sempre está ali nos ensinando coisas preciosas, se a gente tiver ouvidos para isso, né? Tanto que eu digo para os meus residentes o seguinte, eu digo, olha, acho que quando a gente sai desse lugar de não querer mais aprender, de achar que, poxa, já tem não sei quantos anos de formado, não tenho mais nada para aprender, já está na hora de pendurar as chuteiras. E aí eu me lembrei, Joana, de uma frase que essa paciente me disse que ela se aplica perfeitamente a esse momento, né? Ela estava se reclamando lá com uma determinada medicação, enfim, que eu tinha passado, que era uma medicação que a gente utiliza, né, para impulsividade, comportamento agressivo, humor irritável. E eu dizia, não, eu te passei essa medicação porque você estava agressivo. Ela disse, doutor Rui, eu não estou mais agressivo. E ela me dá a melhor definição que eu tenho até hoje sobre agressividade. Ela diz assim: a agressividade é repetir a violência que o outro faz. E foi isso que a gente viu no Oscar. O que Will Smith fez foi uma violência que ele sofreu, dirigida à mulher dele, a Jada Pinkett Smith, que
tem um problema de saúde, em função disso, raspou o cabelo, e ele tenta fazer uma piadinha totalmente fora do timing, dizendo que antigamente a Demi Moore fez isso e agora é a vez da Jada Pinkett Smith. Sem saber que aquilo ali tinha custado a ela muita dor e muito sofrimento. Então, aí eu me lembrei dessa paciente que ela diz, mas eu não sou mais agressivo, porque agredir é repetir a violência que o outro faz. E foi o que aconteceu naquela situação do Oscar. Professor, nós temos aqui uma ouvinte nossa aqui que está assistindo a sua palestra brilhante e ela pediu que fosse feita a seguinte pergunta: quais os efeitos psicológicos em crianças, adolescentes, quando a mãe registra uma ocorrência de violência doméstica por agressão psicológica contra o pai? Pelo que eu estou entendendo aqui, ela está dizendo assim, quais os efeitos para essas crianças em esse pai sendo acusado de ser o autor de violência psicológica, né? Pelo que eu Olha, estou entendendo é isso, né, gente? o que a gente tem assim, observado muito na clínica, e eu converso muito com a Bárbara sobre isso, em alguns processos que a gente tem acompanhado, né? Essa parceria que eu tenho com a Bárbara, uma parceria muito prolífica, é o seguinte: o que eu tenho observado, que já tinha observado antes, é que muitas das vezes as crianças são instrumentalizadas pelos pais quando você tem uma separação litigiosa ou quando você tem essas acusações, como você falou agora. O que acontece? Me lembra um processo recente em que nós vimos uma criança, que, se eu não me engano, Bárbara talvez me corrija aí, acho que ela tinha 7 anos, e estava vendo toda uma situação ali envolvendo, era uma situação de alienação parental em relação à mãe. E aí, o que eu observei conversando com essa psicóloga é que essa criança ela estava cumprindo o roteiro que o pai falava, que aqui poderia ser a mãe, né, acusando o pai de uma violência. E essa criança ela estava impedida de ser uma criança. Ela estava se comportando assim como uma pessoa que tinha uma responsabilidade, que não podia falar determinadas coisas, que não podia omitir determinadas opiniões, ou seja, não podia ser criança. Isso, inclusive, eu coloco no meu relatório, né? O quanto que aquela situação estava causando graves danos psicológicos à maturação psicológica dessa criança. E a gente verifica isso também nessa situação aí, nessa pergunta, porque, independentemente de quem tenha sido o pai ou de quem tenha sido a mãe, ele é meu pai ou ela é minha mãe. Então, muitas das vezes, os pais não têm essa preocupação de preservar a relação filho-mãe, filho-pai. E acaba colocando-se as coisas no mesmo cesto e tentando contaminar essa relação. Então, o que a gente verifica é que existe uma questão muito importante, onde isso tem consequências psicológicas importantíssimas nas crianças, quando elas se sentem privadas ou são privadas desse contato afetivo com o pai e com a mãe. A privação afetiva, a gente já sabe disso, não é nenhuma grande descoberta, ela leva ao desenvolvimento de futuros comportamentos agressivos. Então, o que a gente verifica é que quando você coloca a criança nesse verdadeiro fogo cruzado, onde ela tem que olhar o pai como sendo uma figura que não é bom para ela, inclusive isso me lembra uma outra situação, em que, situação mesmo da, da vida pessoal mesmo, né? Que a Isolda, do Espaço Múltiplo do Aprender, está falando até que existem muitos trabalhos sobre isso, né? Essa privação, né, afetiva das crianças e os danos que isso acontece. Então, me lembro que uma vez era um casal de amigos, médicos, estavam se separando, uma separação nada amistosa,
E aí ela queria que eu testemunhasse contra o pai, né, dizendo que ele não era um bom exemplo para o filho, né? Eu dizia, olha, eu não vou testemunhar contra ele, como não testemunharia contra você. Vocês são meus amigos, enfim, não vou me meter nessa história. E até porque também, como psiquiatra, eu não posso considerar que uma figura paterna ou materna seja algo deletério a essa criança, a não ser que eu esteja diante de um caso de transtorno psiquiátrico não tratado, em que o contato, né, com essa criança ele vai ser um contato devastador em função de uma doença mental, né? Aí tudo bem. Mesma coisa de você, eu já acompanhei diversas situações onde teve mães que perderam, né, a guarda dos seus filhos por abandono, né? Estavam completamente transtornadas, psiquiatricamente falando, não se tratando, e as crianças estavam sofrendo maus tratos, né? Então, elas acabaram perdendo a guarda. Então, tirando essas situações, a gente tem que entender que o que cada criança quer, independentemente da situação conjugal dos pais, é que os pais estejam juntos. E o que a gente entende é que quando a conjugalidade ela chega ao final, isso não quer dizer que os pais tenham que se separar em relação aos cuidados dessa criança, né? Os pais podem continuar juntos, que eu estou dizendo, quando o objeto maior dessa atenção são as crianças, né? Quer dizer, quantos pais a gente sabe que até são exemplos, né? Até a gente costuma brincar de, poxa, você como ex-marido é um exemplo, melhor do que quando era com o marido, ou vice-versa, com a mulher, né? Então, existem, já foi colocado aqui, existem diversos trabalhos, né? A Ira Maia está falando de um deles, que é bastante conhecido, do Winnicott, da Donald W. Winnicott, um psicanalista inglês, era pediatra, e ele fala de privação e delinquência. E esse é um trabalho belíssimo dele, onde ele mostra que a criança, quando delinque, aquela criança que é privada, ela vai buscar na sociedade aquilo que lhes foi tirado por direito. É o direito ao amor, direito a ser cuidada. Então, se ela rouba, se ela faz aqueles atos de delinquência, é como se ela estivesse resgatando da sociedade aquilo que por direito lhe foi subtraído. Não sei se eu respondi a pergunta aí. Sim, professor. Esse trabalho é muito importante, né? É a referência no tema e muito bem lembrado, oportunamente lembrado. Tem uma pessoa que escreveu aqui o seguinte, ó, fez um comentário aqui, né? No sentido de que existem estudos que apontam, mas o que ela colocou não foi isso que eu queria falar. A Kátia lembrou da Lei 14.188, que trouxe a questão da violência psicológica como sendo crime, né? E eu tinha uma pergunta para fazer, professor, se as pessoas não tiverem, já não querendo ocupar muito seu tempo, mas se o senhor puder esclarecer para nós, o senhor falou da violência relacional, né? Essa questão da gente entender que não existe essas figuras bem delimitadas entre a vítima como sendo uma figura passiva dessa agressão, como se de alguma forma houvesse uma participação, o que não quer dizer responsabilização nisso, né? Só pode só trazer essa visão, porque às vezes dentro de processos nós sabemos que o sistema hoje ele é um sistema moralista, né? E às vezes as mulheres vítimas de violência, ou às vezes o homem dentro do casamento também é vítima de violência, e tudo isso tem muito julgamento, como se tipo, apanhou porque mereceu, apanhou porque gostava, por que demorou tanto para separar, se já sabia que era vítima assim? O senhor pode comentar um pouco mais a respeito dessa violência relacional e da responsabilização disso, se ambos precisam ser responsabilizados ou não? Na sua visão, como é que o senhor vê essa questão? Isso é só para esclarecer, são correntes teóricas, esse é um trabalho do Izumino e Santos, de 2005, que nos leva a compreender, né? São 3 correntes teóricas que eu falei, dominação masculina, patriarcal e a relacional. Então, isso quer dizer que tem determinados casos que isso acontece, tá?
Então, quando você vai entender a violência de gênero, você tem que ter, digamos assim, uma compreensão mais abrangente, mais ampla, para entender o que está acontecendo ali. Porque você pode ter uma situação em que você diz, poxa, aquela mulher está submetida, aquela mulher está refém, digamos assim, de uma situação de dominação, né, que você vê, né? Isso aí é muito mais comum do que a gente imagina, né? Eu poderia trazer assim inúmeros casos que não são do meu consultório, gente, da vida, como dizia Nelson Rodrigues, como ela é, de casais, professores universitários, bem-sucedidos, enfim, onde você vê que há uma dominação, mas ela é relacional. Por quê? Porque é como se fosse um jogo, onde ficar sob o controle de alguém é algo que inconscientemente eu busco. E aí a gente vai entrar em outro tema que é muito interessante, quem sabe um dia a gente fala sobre ele, que é o contrato secreto do casamento, né? Que é um livro belíssimo do Lili Pincus, se não me engano. E o que acontece é o seguinte: o que é que representa aquela situação conjugal? Então, quando eu falo dessa questão relacional, que é uma corrente teórica, a gente tem que avaliar ali uma coisa que a gente vê, mas a gente percebe que a mulher não se insurge para sair dessa situação. Porque é um jogo, né? É como se, na realidade, ela dissesse, eu, na minha condição, dependo psicologicamente, porque esse exemplo que eu estou trazendo aqui são de pessoas que ela não depende financeiramente dele, nem ele dela. Mas há uma submissão. Há ali uma coisa que passa por uma ordem, tipo, ele é a última palavra que dá. Isso, veja bem, de uma forma que você diria que nem há violência. Mas a gente vê que ali é uma submissão, né? Que ali há algo no sentido de manter esse jogo. Ou seja, eu me submeto porque este lugar de submissa é o meu lugar naquela relação. Certo? Então, a gente vai ver que isso, muitas das vezes, nem digamos assim, constitui uma demanda jurídica, né? Mas você vê, muitas das vezes, os casais com essa situação, né? Que o homem ou a mulher, né, passa digamos assim, pelo crivo, né? Eu me lembro bem dessa situação, que era uma situação que essa pessoa, não, estou pensando em fazer já o doutorado, emendar fazer o doutorado, e o marido dela disse, ainda não é tempo para isso. A gente se indignou, que a gente estava torcendo para que ela aceitasse, mas a gente via que ali tinha algo que hoje eu entendo como essa violência do gênero relacional, porque era uma coisa que ela compactuava. Ela poderia dizer, não, eu discordo de você. Ele não era uma pessoa assim, no sentido de humilhar, nem falar nada. Era uma coisa muito sutil, muito velada. Mas era uma forma de dominação. Porque, a partir do momento, ele disse, olha, não é o momento de você fazer isso, vai ter um momento que fazer isso. Depois a gente entendeu, né? Porque, obviamente, ele dava todas as orientações, como os dois eram da mesma área, ele dava todas as orientações para ela das dissertações e das teses, que ela não precisaria se submeter a isso. Mas ela estava ali naquele jogo, ocupando esse papel de submissa, porque, de alguma forma, aquilo ali marcava o papel, ou melhor, o lugar daquela mulher naquela relação. Que aí tem a ver com o contrato secreto do casamento, né? Às vezes, eu, que sou uma pessoa, digamos assim, submissa, eu procuro uma mulher dominadora, fálica, que eu possa me submeter a ela, que ela vai me ajudar, porque eu não sei o que fazer, eu não sei. Então, eu aparentemente estou ali como sendo o chefe da casa, mas
É como a gente costuma dizer. Lá em casa, quem dá a última palavra sou eu. Sim, minha mulher. Senhora. Sim. E esse tema é muito interessante, né? É muito interessante. Nós vamos fazer depois um outro debate sobre isso, Claro, sem né? dúvida. Porque nas relações de família nós precisamos muito discutir isso, porque as coisas têm uma aparência e por detrás disso tem um monte de outras coisas, né, acontecendo. E essa é a contribuição que a psicologia e a psiquiatria têm a dar para o direito, né? É poder desvendar, é poder trazer um novo olhar, aquilo que está para além do óbvio, do olhar do leigo, né? Isso é muito importante, né? Pessoal, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, para nós não ocuparmos muito tempo do professor? Porque... Ai, Glícia, na verdade, Oi, sim, eu fiz o comentário da... Boa noite, doutor Rui. Obrigada Boa pela noite. sua palestra, está maravilhosa. Eu fiz o comentário da lei justamente porque já está havendo, por aqui, pelo menos, uma demanda para que se faça uma avaliação dessas mulheres para que elas entrem com um processo, né, utilizando a lei. Só que a gente tem, eu sou psicóloga, e como psicóloga eu vejo uma dificuldade grande em estabelecer um nexo causal entre os atos do agressor, no caso, e essas consequências psicológicas e sofrimento psicológico que a gente pode identificar. Então, o senhor tem alguma orientação no sentido da avaliação? Eu penso que talvez um estudo mais longitudinal dessa relação, como se poderia fazer isso? Eu posso te dizer assim dos processos, e alguns processos que eu pude acompanhar, né? O que eu tenho verificado que é fundamental quando a gente conhece mais um pouco assim da vida do casal ou dos autos, né? Os autos dizem muita coisa, né? Uhum. A minha dissertação de mestrado foi em psiquiatria forense, então esse namoro com a justiça já é muito antigo, né? Não é uma coisa de agora, não. E aí o que a gente verifica é que, na realidade, quando a gente conhece mais um pouco, ou faz uma anamnese, né, dessa situação, a gente vai descobrindo algumas situações que possam nos explicar melhor aquilo que está acontecendo, né? Porque é como a doutora Glícia estava dizendo, é muito comum, às vezes, dizer, não sai de casa porque não tem vergonha. Não. Muitas das vezes você vê que tem uma situação de dominação muito antiga que não permite que essa mulher possa sair daquele lugar, né? E há diversas maneiras de fazer essa dominação, né? Eu falei aqui dessas correntes teóricas, mas a gente poderia desdobrar isso em várias outras situações, como muitas das vezes eu, dominador, não quero que minha mulher saia, se exponha, porque eu acho que o lugar dela é em casa, cuidando de casa, dos filhos, e uma das formas disso é utilizar-me do desejo da maternidade dela para cada vez mais ela ficar grilhoada em casa. Quem é pai, quem é mãe sabe disso, gente. Criança é uma coisa que envolve muita responsabilidade, envolve muito tempo dos pais. Uhum. Né? Então, tem várias situações aqui que a gente verifica. Né? Eu sempre costumo dizer que casamento não muda a vida de ninguém. Filho, sim. Filho muda. A gente passa a se colocar em segundo lugar, terceiro, quarto, faz coisas pelos filhos que a gente nunca imaginou que pudesse fazer, e faz mesmo. Né? Estou falando aqui do gênero paternidade, maternidade, não progenitor e progenitora. Isso é meramente biológico. Então, o que a gente verifica é que, muitas das vezes, é instrumentalizado esse desejo, a mulher, de ter. E aí ela vai ficando ela vai ficando cada vez mais impossibilitada de ter seu espaço e o seu, digamos assim, e a sua autonomia. Então, o que a gente pode verificar, e aí é mesmo um estudo de caso, eu não vejo como não ser longitudinal, não tem como fazer um corte transversal, é longitudinal, quais foram aquelas condições que, ao longo de vida daquele casal, não foram criadas para permitir essa autonomia. Uhum. Né? A mulher teve filho. Então, tudo bem,
estou com filho. Mas o marido não chegou a um momento de, não, você precisa trabalhar, ou você precisa fazer aquele curso, deixa que o final de semana o filho é comigo. Então, a gente vai vendo como essas situações vão permitindo que essa mulher vá ficando cada vez mais agrilhoada num papel que também é um desejo seu, e vai fazendo com que o tempo passe e ela acabe se tornando cada vez mais refém daquela situação. E chega um momento que ela não consegue sair mesmo. Como? Já perdeu todas as oportunidades de trabalho que tinha na vida, não conseguiu, né? Esse filme, O Retrato de uma Mulher, com a Nicole Kidman, ele mostra muito bem isso. E olha que é um filme de uma obra, né, de um romance. A personagem é Isabel Archer, de 1817, e no início do filme, vocês vão verificar, ou do romance, que ela desejava ser uma mulher independente, ela não queria casamento. Aí aparece um sedutor, mancomunado, com uma madame lá e tal, que a envolve com o intuito de roubar-lhe todo o dinheiro, né? Todo o patrimônio dela. Então, a gente vai vendo que existem várias formas de você ir criando essas armadilhas para a mulher, impedindo a autonomia. E aí a presença, a participação do companheiro, marido, é fundamental. O que mais me impressiona é que a gente vê, gente, que isso não tem gênero. Eu tenho acompanhado casais homoafetivos, masculino e feminino, com as mesmas questões. Eu digo, gente, mas isso aí eu verificava em relações heterossexuais, essa coisa de dominação, mas acontece da mesma forma. Seja um casal de 2 homens ou um casal de 2 mulheres. Então, a gente vai vendo que, na realidade, a questão não envolve gênero, envolve pessoas. E talvez essa dinâmica mesmo que a gente tem de estrutura relacional ainda, né? Essa ideia de casamento composto por uma mulher mais submissa, dependente, ou por uma figura que seja mais submissa e dependente, e outra mais autônoma, independente, dominadora. Exatamente, isso a gente vai verificando, e o que eu venho observando é um pouco da desconstrução disso, felizmente, a gente vai vendo situações, né? Cada vez mais comum a gente vê os pais, né, com um bebê na rua e a mulher saindo para trabalhar, que é uma coisa que a gente, como profissional da área de saúde, como pessoa, né, como cidadão, a gente quer, né? E cada vez mais exista essa igualitariedade de direitos. Somos diferentes, mas os direitos são iguais. Perfeito, muito obrigada. Nada. Professor, pela adiantada hora, eu vou então, Okay. Nós vamos já caminhando para o final. Quero agradecer muitíssimo a sua vinda, dizer que nós podíamos ficar aqui uma noite toda discutindo e te ouvindo, porque sua fala é muito lúcida, é muito técnica, é muito esclarecedora, agrega muito para nós. E nós queremos já deixar, o senhor já virou um parceiro da Comissão de Direito de Relações Familiares do Instituto de Direito de Família do Rio, né, Brasileiro de Direito de Família, na seção Rio, e quero te dar a palavra, então, para considerações finais, agradecendo a todo mundo que esteve com a gente até agora, tá, gente? A palestra vai estar disponível posteriormente no YouTube. Suas palavras finais, professor Rui. Tá, eu só queria mais uma vez agradecer, né? Eu acho que a gente não pode entender a pessoa e as relações se a gente não tiver um olhar multidisciplinar, né? E o olhar multidisciplinar é um olhar que passa por medicina, psicologia, serviço social, sociologia, antropologia. Então, quando a gente tem esse olhar, né, a gente amplia a nossa visão de mundo e a gente também evita aquilo que o Karl Jaspers falava em 1913, que é o reducionismo, né? A gente não pode reduzir os relacionamentos a situações, a meramente situações de um viés só psicológico, só psiquiátrico, só social, só antropológico, é tudo isso, junto e misturado, né? Sim. E
Queria também te agradecer também por ter me incluído como parceiro aí do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Eu já vinha me considerando, viu? Desculpa a minha ousadia, mas eu já vinha me considerando esse colaborador, esse parceiro, e é com imenso prazer que eu sempre estarei aqui quando for convidado. Que honra, professor. Muito, muito obrigada. Tem a gente perguntando, e eu também ia perguntar, onde que a gente pode encontrar mais sobre o seu trabalho? Se o senhor está no Instagram ou no Facebook, deixar aqui... Sim, eu sou psiquiatra do Espaço Multi do Aprender. O Espaço Multi do Aprender é um espaço de assistência, né, que envolve as psicólogas Isolda Cardoso de Almeida Coutrin, Rita de Cássia Pérez, e é um espaço onde eu, um médico psiquiatra, tem as psicólogas, neuropsicólogas, psicopedagogas, tem a Cláudia Cavalcante também, que é psicopedagoga, faz parte desse espaço. Então, nós temos, sigam a gente lá, no Instagram, né? @Espaco Multi do Aprender, né? E também o meu Instagram, né? Podem seguir, né? @Rui Coutrin. A gente está sempre fazendo cursos, a gente está sempre promovendo debates, palestras, né? E fazendo lives também. Devemos ter uma live aí sobre CID-11, né? Os transtornos de neurodesenvolvimento. Então, a gente está sempre produzindo algumas coisas e também estou à disposição, se as pessoas quiserem me encontrar, tem o meu e-mail, ruicoutrin@gmail.com. Tá? Bem. Professor, considere-se um parceiro do IBDFAN do Rio. O senhor já Agora é é oficial. Então, tá bom. oficial e um parceiro da nossa comissão, Comissão de Relações Familiares. Nós precisamos de muitos debates, de muitas palestras, de muita troca, porque cada vez mais a psicologia, a psiquiatria agregam valor ao direito, né? E, de fato, não adianta dizer, só dizer que a questão é interdisciplinar, tem que, de fato, valorizar essa ciência, né? E nós estamos tendo esse espaço dentro do Poder Judiciário e tem sido uma troca riquíssima, né? Como foi a nossa noite de hoje, essa palestra brilhante. Faremos outros debates, outras palestras com a sua presença, porque foi muito, muito bom, professor, foi excelente a sua vinda. Tá bom, tá? muito obrigado, eu agradeço. Quero agradecer em nome da Comissão de Relações Familiares, em nome do IBDFAN do Rio de Janeiro, e do presidente Luiz Cláudio Guimarães, que deixou aqui um grande abraço ao senhor e um agradecimento pela palestra brilhante, e convidar vocês a estar conosco em outras oportunidades. Para quem não conhece o IBDFAN, sigam lá o IBDFAN, @IBDFANRJ. É um instituto de direito de família que promove debates e que aonde a interdisciplinaridade com a psicologia, com a pedagogia, a psiquiatria, né, outras áreas também da medicina, isso tudo é muito bem-vindo, tá? Deixo aqui um agradecimento a todos que estiveram conosco, um agradecimento às minhas parceiras de comissão, Joana, Letícia, Bárbara, e aos alunos que aqui estiveram com a gente. E nosso muito obrigada, professor, mais uma vez, tá? Eu agradeço, uma boa noite a todos. Na